Vamos agora discutir adição de momento angular, nessa primeira aula de adição de momento angular, em particular resolver o caso de soma de dois spins. Bem, por que querer somar momento angular em mecânica quântica? Por que tentar determinar autoestados de momento angular total? Né? Por que não resolver o problema só com momento angular individual? É o que eu vou tentar responder nesses comentários. A gente começa considerando um sistema de duas partículas que não interagem entre si. Nesse caso, o hamiltoniano do sistema é dado por essa forma, onde H1 e H2, né, elas são dadas por essas expressões. Essas partículas podem estar em interação com um potencial central, né, mas não interagem entre si. Então eu tenho aqui um V de R1 e um V de R2. Nesse caso específico, onde as partículas não interagem entre si, as componentes do momento angular da partícula 1 comuta com H1 e da partícula 2 comuta com H2. E o momento angular da partícula 1 comuta com o hamiltoniano da partícula 2 também, enfim. Todo mundo comuta com todo mundo. Nesse sentido, obviamente, não as componentes do momento angular na direção x, na direção y e na direção z não comutam entre si e satisfazem uma relação de comutação não trivial que a gente já discutiu nas aulas passadas. Mas o fato é que quando isso acontece, eu consigo determinar que o meu espaço de estados, né, desse hamiltoniano, ele é basicamente o produto direto do espaço de estados de momento angular individual. Tá? Aqui eu poderia ter os números quânticos de energia, de H1 e H2, mas a intenção não é essa nesse momento. A gente quer focar só na questão do momento angular. Tá? Então, ou seja, esse espaço de estados é construído como os L1, M1, produto direto com L2, M2. Tá? Isso significa basicamente que se o momento angular da partícula 1 e o momento angular da partícula 2 comuta com o hamiltoniano, significa que o momento angular individual de cada partícula é conservado. Agora, o que acontece se a gente coloca uma interação entre essas duas partículas? Uma interação do tipo potencial central, ou seja, um potencial que depende só da distância entre os corpos, né, entre as partículas. Nesse caso, o hamiltoniano total do sistema vai ser isso daqui. Então as partículas podem estar sujeitas a um potencial externo, central, um potencial central externo, mais um termo de interação entre elas, que também é uma interação do tipo potencial central. O que acontece, basicamente, é que a gente vê que o momento angular individual das partículas, tá? Eu peguei o L1Z só como exemplo, a gente vê que dá diferente de zero. Ou seja, o momento angular individual das partículas não é mais conservado se você tem o potencial central de interação entre essas partículas. Tá? Então, o momento angular de cada partícula não é conservado individualmente. Ora, mas o momento angular total vai ser conservado. Então a gente define o momento angular total como sendo uma soma vetorial, né, L1 mais L2, e a gente consegue mostrar que o momento angular total na direção z, em particular, comuta com o hamiltoniano total, mesmo na presença da interação V aqui entre as partículas. Ou seja, o momento angular total é uma grandeza conservada. Então, tá aí a grande... Por que a gente quer determinar
vetores, autovetores, do momento angular total. Né? Momento angular total na direção z e momento angular total ao quadrado. Porque esse é o momento angular que é a grandeza conservada, seja momento angular total, seja em mecânica clássica, seja em mecânica quântica. É isso. Então, embora a construção do espaço de estados dos momentos angulares individuais das partículas é razoavelmente mais simples de se obter. Mas, grandeza conservada é momento angular total. E a gente vai ver isso na hora de resolver o átomo de hidrogênio. E, além daquele tipo de potencial central, né, um V caligráfico ali de R, que as partículas podem interagir, que seria uma espécie de interação de momentos angulares orbitais, né? No átomo de hidrogênio, em especial, você tem um tipo de interação que é o chamado acoplamento spin-órbita, que é dado dessa forma aqui, tá? Que tem basicamente natureza relativística. Tá? Ela surge naturalmente na equação de Dirac, e quando você calcula o limite de baixa energia da equação de Dirac, você obtém um Hamiltoniano a la Schrödinger, né, com p quadrado sobre 2m, mais uma interação aqui central do tipo, no caso do átomo de hidrogênio é uma interação eletrostática, mais um tipo de acoplamento dessa forma que é spin-órbita. E tem outros termos ainda de correções relativísticas, mas em particular nós temos essa interação que é chamada de spin-órbita. Essa interação spin-órbita faz com que o momento angular individual agora só tem um elétron, mas esse elétron tem dois tipos de momento angular: o momento angular orbital e o momento angular de spin, intrínseco dele. E esses momentos angulares individuais do elétron não é uma grandeza conservada. Esses momentos, né, o momento angular individual, ou seja, nem somente o momento angular orbital, nem somente o spin. O que é uma grandeza conservada é o momento angular total do elétron, que é o seu spin e órbita. Então, a gente vê aqui que o LZ não comuta com H e que, da mesma forma, o SZ não comuta com H. Então, o momento angular total desse elétron, que é o seu angular mais o intrínseco de spin, é o que vai comutar com H e vai ser uma grandeza conservada. Por isso, nós temos que construir espaço de estados usando o momento angular que é conservado. Nesses dois casos que a gente estudou, dizer, soma de momentos angulares orbitais ou soma de momento angular orbital mais momento angular de spin, né, a gente conhece os momentos angulares individuais J1 e J2. E a gente consegue construir o espaço de estados εj composto pelos autovetores comuns a J1z, J1 J2z, J2 Esse espaço de estados nada mais é do que o produto direto, né, de J1M1, produto direto com J2M2, aqui é um J. Tá? Então, esse espaço de estados a gente consegue construir de forma razoavelmente simples. E esse espaço de estados é aquele espaço de estados, né, são os estados comuns a J1z, J1 quadrado, J2z, J quadrado. Mas, como eu tenho enfatizado aqui, J1 e J2 não são constantes de movimento, ou seja, não são grandezas conservadas. Então, o nosso problema é construir um espaço de estados, né, com uma nova base formada pelos autovetores de J quadrado e Jz, que esses sim são constantes do movimento. Como um exemplo de somar momento angular em mecânica quântica, eu vou somar dois spins meio.
Então, seja S1 e S2, operadores de spin, né, de duas partículas diferentes. A base ortonormal desse espaço é o chamado ε1 e ε2, que é basicamente, né, o produto direto de ε1 por ε2, onde ε1 e ε2 assumem os valores mais ou menos, né, spin para cima ou spin para baixo. Então o espaço todo é dado por esses quatro vetores: o mais, o mais menos, o menos mais e o menos menos. Aí você pode estar pensando assim: pô, mas eu tenho dois elétrons que têm a mesma carga, têm a mesma massa, com o mesmo spin, no mesmo estado? Não tá errado, não tinha o princípio da exclusão, eu tinha visto isso em algum lugar, meu. Caramba! É que a gente aqui só está considerando o momento angular da partícula, tá? Pode ser que eles tenham outros números quânticos, tá? Energia diferente, ou sei lá, outra coisa que tenha um outro tipo de carga, né? Eu tenho duas partículas de spin meio que não está violando, né, o princípio da exclusão de Pauli. Então eu posso ter, a princípio, porque eu tenho outros números quânticos que não estou levando em consideração para facilitar a visualização do problema, tá? Mas eu posso ter um outro número quântico K, sei lá. Então eu tenho dois elétrons com o mesmo momento angular, mesmo spin para cima ou spin para baixo, tá? No mesmo estado. Mas existe lá um terceiro, um quarto, um quinto número quântico que diferenciam esses elétrons de forma que não viola o princípio da exclusão de Pauli. Bem, feito esse comentário, seguimos, né, com a intenção de somar esses dois spins. Então esses autovetores, né, de S1 quadrado, S1Z, S2 quadrado e aqui é S2Z, né, que é S2Z, vou fazer aqui 2Z, pronto. Eles satisfazem, né, essas relações aqui. O S1 quadrado e S2 quadrado, atuando nesse espaço de estado, sempre dá 3 quartos de H cortado ao quadrado. Tá? E o S1Z, atuando nesse estado, ele dá o spin da partícula 1. E o S2Z dá o spin na direção Z da partícula 2. Esses quatro operadores comutam entre si, de forma que eles formam aí um subconjunto completo de operadores que comutam. Não é bem completo aqui, porque, como eu disse, tem a questão do princípio da exclusão. Tá? Então deve ter um terceiro número quântico aí, pelo menos. O fato é que esses caras comutam entre si e eu consigo construir um espaço de estados, que é aquele lá, aqui, que são comuns, são estados comuns a todos esses operadores aqui. Só que, se eu tiver a interação entre esses spins, talvez os spins individuais não sejam grandezas conservadas. Então, eu quero determinar uma base que seja comum a operadores que são grandezas conservadas. Então, em particular, né, o que é conservado é o momento angular total do sistema. Nesse nosso caso especial, é o spin total, que eu estou definindo por essa expressão. A gente vê que o spin total na direção x, comutador com o spin total na direção y, satisfaz também uma regra do momento angular, né? É o spin total na direção, é igual a i h cortado, spin total na direção z. O operador s quadrado, ele é obtido como S1 quadrado mais S2 quadrado. Esse S quadrado, então, é o spin total ao quadrado. Tá? Ele tem essa expressão em termos de um produto escalar entre S1 e S2, que eu vou escrever em termos de S mais e S menos. De forma que o S1
escalar S2 é escrito dessa forma, com S1 mais S2 menos, né? S1 menos S2 mais, e o S1Z, S2Z, de forma que isso vai ser mais útil para a gente determinar o espaço de estados do momento angular total. Vai ficar de exercício para vocês mostrarem que SZ total comuta com S1 quadrado e S2 quadrado. O S total ao quadrado comuta com S1 quadrado e com S2 quadrado. O S total na direção Z comuta com S1Z e com S2Z. Entretanto, S quadrado não comuta com S1Z e S2Z. Tá aqui. Isso é diferente de zero. Então, eu tenho que escolher, né, quais operadores vão compor o conjunto completo de operadores que comutam. Em particular, S quadrado, eu poderia escolher S1 quadrado, S2 quadrado e SZ, S total. Tá? Então, são esses 4 operadores. Eu tinha 4 operadores antes e eu tenho 4 operadores agora. Mas, como esses caras aqui são sempre os mesmos, tá, eu vou omiti-los nos espaços de estados. Tá? Eu vou falar só do S quadrado e SZ total. Então a gente conhece essa base de S1 e S2 quadrado, S1Z e S2Z. Temos 4 operadores que comutam, S1 quadrado, S2 quadrado, S quadrado e SZ. E vamos então construir esse espaço de estados de momento angular total. O S1 quadrado atuando, eu conheço os autovalores dele. Então, esses autovetores têm que ser os mesmos para ser comum a S1 quadrado, S2 quadrado, S quadrado e SZ, tem que satisfazer isso daqui. Essa é a relação que deve ser satisfeita. O S quadrado atuado em SM, agora veja, porque eu estou somando o momento angular. Então, de forma geral, eu estou considerando que o momento angular total, né, vai obedecer à relação de momento angular ao quadrado que a gente conhece da teoria geral de momento angular de aulas passadas. E a mesma coisa para o momento angular total, no caso por spin total na direção Z. Então vamos lá, vamos determinar os autovalores de SZ e aí a gente vai conseguir determinar quais são os autovalores de S quadrado, quais são os valores de S. Porque a gente sabe que M varia de menos S, né, até mais S, com incremento de 1. O SZ total atuando em epsilon 1 epsilon 2 vai ser S1Z mais S2Z atuando nesse estado, né, que vai ser epsilon 1 mais epsilon 2 vezes esse estado. Assim, os autovalores de SZ total deve ser necessariamente independente da base. Os autovalores têm que ser independentes da base, né? Tem que ser os autovalores de um operador que a gente pode medir. Então, os possíveis valores de M é 1 meio de epsilon 1 mais epsilon 2, onde epsilon 1 e epsilon 2 eles são iguais a mais 1 ou menos 1. De forma que M assume os valores menos 1, 0 e mais 1. Então, eu tenho 3 autovalores de M. Ora, se M varia de menos 1 até mais 1, com incremento de 1, como está acontecendo aqui, que é o autovalor de momento angular total, né, de spin total na direção Z, sabendo que M varia de menos S até mais S, né, com incremento de 1, então S necessariamente tem que ser 1 ou 0. Né? Então, ou S é igual a 1 ou S é igual a 0, esse S aqui, tá? Que está relacionado ao autovalor do operador S quadrado. Veja que eu estou usando a mesma letra, mas é possível
entender que isso daqui é um operador e isso são os autovalores relacionados ao operador S². Só tomar cuidado com isso que dá tudo certo. Os autovalores mais 1 e menos 1 não são degenerados. Eu só tenho realmente um estado com spin total mais 1 ou um estado com spin total menos 1. Né? Na verdade, spin total mais H cortado ou menos H cortado. Né? Enquanto o autovalor 0 ele é duplamente degenerado. Ou seja, eu tenho dois vetores ortogonais entre si que são associados ao M0, que é esse mais menos e menos mais. Obviamente, o que é mais 1, né, é o mais mais. E o que é m igual a menos 1 é o menos menos. Né, porque é menos meio dá menos 1, e mais meio dá mais 1. E esses caras aqui eu tenho mais meio com menos meio dá zero, menos meio com mais meio dá zero. De forma que, bem, a representação matricial de SZ nessa base, né, ele é diagonal, tá? Dessa forma. Eu poderia diagonalizar o operador S². Tá? Nas notas de aulas eu tenho aqui essa diagonalização do operador S². Eu acho a representação matricial dele, diagonalizo ele e determino os estados que estão diagonalizando esse operador S². Mas eu vou dar um enfoque aqui nesse vídeo de outro método, tá? Que é esse daqui. Quer ver? Cadê? Aqui, onde eu começo a falar que alternativamente poderíamos obter os autovetores S. Né? Dessa assim, por quê? Por que eu pulei direto para cá? Pulei direto para cá porque para sistemas mais complexos vai ser mais fácil. Imagina se eu tenho um momento angular J igual a 10 somando com J igual a 12. Você tentar diagonalizar uma matriz que né, no caso vai ter que ser quadrada, enfim. Mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Uma matriz lá 10 por 10, 12 por 12. E esse método que eu discuto a partir de agora é um método sistemático para se obter o espaço de estados. Na próxima aula, inclusive, na próxima nota de aula, eu faço o exemplo de somar um spin com um momento angular orbital com L igual a 1. Mas aqui a gente segue somando dois spins meio. Então, primeiro, eu já sei que eu tenho o subespaço S igual a 1 e eu tenho a possibilidade de S igual a 0 também. Né? Mas para o subespaço S igual a 1, eu tenho essa identificação. Né? Que o estado S igual a 1 e M igual a 1 é o estado de maior momento angular possível. E ele, em termos dos momentos angulares individuais, deve ser os dois com spin para cima. Então eu já tenho essa identificação. Eu atuo S- dos dois lados aqui, S- e S-. Da teoria geral do momento angular, a gente já tinha determinado que a operação de J mais J- sobre os estados Jm são dados por essa expressão. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou atuar S- no 1,1. Uso aquela expressão ali em termos de J, né, do momento angular geral. Isso dá raiz de 2H cortado estado 1,0. Ora, eu vou conseguir determinar esse 1,0. Por outro lado, esse S- é uma componente vetorial. Então ele é S1- mais S2-. Porque a gente sabe que S é igual a S1 mais S2, né? Então S-, essa componente, S-, S1- mais S2-. Esse S1-, S2-, ele atua onde? No espaço de vetores
de momento angular individual, de spin individual. E eu sei que esse 1 é o mais. Então, S1 menos atuando aqui vai dar isso tudo, tá? Vezes o menos mais, porque ele atua aqui, né? O menos destrói esse mais, vira um menos. E o S2 menos destrói esse mais aqui e vira esse menos aqui. Então, a ação de S menos desse lado, de spin individual, resulta nisso. Agora, esse H cortado, corta com esse H cortado, e eu quero determinar esse estado, então eu passo esse raiz de 2 dividindo, o que eu obtenho é essa expressão aqui. Que o 1, 0 é 1 sobre raiz de 2, mais menos, mais o estado menos mais. Vou agora para determinar o estado 1 menos 1. Ora, atua S menos aqui, atua S menos aqui. Da mesma forma, atua esse menos aqui. Eu poderia ter identificado, porque o 1 menos 1 é o estado de menor momento angular na direção z possível. Então, necessariamente, tem que ser o estado menos menos. Tem que ser, né? Mas, bem, atuando o S menos, a gente vai ver se está tudo certo, né? Se o nosso procedimento está correto. Então, eu atuo S menos aqui, ele vira esse estado aqui, né? Bem, esse estado aqui, desculpa, com esse fator multiplicando. E, por outro lado, o S menos é o S1 menos S2 menos, que atuando no espaço de estados aqui de spin individual, vira esse estado aqui. 2 sobre a raiz de 2, H cortado, menos menos. Comparando as duas expressões, veja que o H cortado corta com o H cortado. Né? Esse raiz de 2 passa dividindo aqui, vira 2, 2 corta com 2, aqui tudo. Enfim, o que acontece é que eu tenho esse estado. Que o 1 menos é igual ao menos menos exatamente. Olha que beleza. Né? E agora, como que eu faço para determinar o estado 00, que é o estado de S igual a 0 e M igual a 0? O quarto estado aí. Né? Que ele necessariamente tem que ser uma combinação linear desses estados aqui, ó, mais menos e menos mais, para ter M total igual a 0. Só que tem que ser uma combinação linear entre eles que seja ortogonal a esse estado aqui. Tá? Ou seja, eu quero determinar, esse daqui é o 1, 0. E o 1, 0 tem que ser ortogonal ao 0, 0. Né? Isso tem que ser igual a 0. Então tem que ser esse 0, 0 tem que ser uma combinação linear desses estados que seja ortogonal a esse estado aqui, 1, 0. Então é isso que eu imponho. Eu estou chutando aqui a combinação linear, alfa, beta, né, para esse cara aqui. E aí eu vejo que alfa mais beta tem que ser igual a 0, então alfa igual a menos beta. Ou beta igual a menos alfa, enfim. Usando uma condição de normalização, e aí eu imponho que o 0, 0, 0, 0 seja igual a 1, eu determino que o alfa tem que ser isso daqui. Posso escolher lambda, porque isso aqui é uma fase, e veja, fase em mecânica quântica não é problema, né? A escolha da fase eu posso escolher. O que é um observável geralmente é diferenças de fase. Tá? Essa fase eu posso escolher o lambda como sendo 0, sem prejuízo nenhum, de forma que o meu estado 0, 0 é dado por essa combinação linear entre os estados mais, menos, menos, mais, com o sinal de menos aqui. Dessa forma, a gente calculou os 4 vetores, né, que são vetores comuns ao momento angular total, ao spin total, né, sem precisar determinar aquela representação matricial de S² na base, diagonalizar a matriz, enfim, é um método padrão em álgebra linear, mas aqui a gente consegue, através desses operadores, né, de criação e aniquilação de modos, de estados de momento angular,
obter as torres de estados de forma mais fácil. O que a gente tem nesse... Opa, não tem mais nada escrito aqui. Deixa eu ver se não tem mesmo. Não tem. Mas enfim, o que nós temos aqui basicamente é um tripleto de S1 e um singleto de S0, né? Então, ou seja, nós temos aqui um S1 menos 1, o 1, 0 e o 1, 1, que é um tripleto então de S1, e nós temos ainda o singleto de S0, tá? Então, esse aqui é o alto valor S, esse aqui é o S, tá? É isso. A próxima aula, né, a próxima nota de aula, eu somo spins, na verdade spin com momento angular orbital em particular. Na verdade, a nota de aula desenvolve um método geral de se obter essas torres de estados, né, de S, né, de S, S-1, né, de momento angular total. E o exemplo calculado é o momento angular orbital com L igual a 1 e spin, né, S igual a meio.